Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo de termologia e aproveitar a oportunidade para falar sobre a termodinâmica. A gente vai dividir a termodinâmica em primeira lei da termodinâmica e segunda lei. Nesse primeiro momento vamos apresentar alguns conceitos aqui, utilizando essa aula de slide, né? Então vamos lá aqui, maximizar essa aula para a gente poder ver algumas coisas importantes. Então tá aqui, né, nossa aulinha, né, é um eixo do Enem que é chamado de Ciências da Natureza e suas tecnologias, né? A termologia, como a gente vem trabalhando aí nos vídeos anteriores, é o maior conteúdo de física, na minha opinião, é dividido em vários tópicos, em vários assuntos menores, né, como por exemplo termometria, dilatação, calorimetria, propagação do calor, né, mudança de estado físico, gases e agora termodinâmica, que é o último conteúdo de termologia, é a termodinâmica. A termodinâmica, ela é um conteúdo muito importante porque ela está intimamente relacionada com a tecnologia. Por exemplo, mecanismos de funcionamento dos carros, motores, né, avião, foguete e tal. A gente tem a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei que conseguem explicar cientificamente essas situações. Então é muito interessante. A outra coisa que é importante é que a termodinâmica é um conteúdo que cai muito nos vestibulares, né? Porque a termodinâmica ela não necessita, na verdade ela pega o tudo, né? Tudo que você estudou lá para trás, de gases, de calorimetria, de mudança de estado físico, de propagação do calor, tudo de certa forma está aqui dentro da termodinâmica. Então é muito importante esse conteúdo pela dinâmica dele, como ele requer do aluno conhecimentos prévios dos tópicos anteriores. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Fica um pouco lento porque a gente está gravando, aí o PowerPoint anda devagar, quase não querendo andar, mas daqui a pouco passa. Primeiro slide nosso, um pouquinho de história, eu vou baixar aqui a imagem, depois a gente vai mudando. Então a gente tem aqui a primeira máquina térmica criada, né, depois de Cristo, aí um intervalo aí, entre 10 e 70 depois de Cristo, essa máquina aqui. Por que ela é chamada de primeira máquina térmica, né, já que em termodinâmica a gente vai estudar de fato as máquinas térmicas. Olha o que acontecia com esse dispositivo. Era colocado água aqui dentro, tá vendo? Aí tem duas saídas. Essa água era aquecida. Aqui embaixo colocava-se calor, né? Alguma fonte de calor. Aí aquecia a água entrava em ebulição e soltava gás. Soltava, né, vapor de água, melhor dizendo, né? E esse vapor, saindo pelas direções contrárias, acabava girando esse mecanismo que ele girava, porque o vapor de água estava saindo nessas duas extremidades. Então, basicamente, a essência da termodinâmica é essa transformação de energia, né? Calor em movimento, por exemplo. Movimento, a gente vai ver que daqui a pouco, toda vez que calor se transforma em movimento, está relacionado ao trabalho, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho explicar nas entrelinhas isso aí. Esta ideia ganhou a forma de máquinas térmicas e revolucionou na segunda metade do século XVIII. Olha uma relação importante com a história e com a geografia. O surgimento das máquinas térmicas, a evolução da termodinâmica está muito relacionada à Revolução Industrial. Então, uma das máquinas térmicas que fortalecem a questão da produção, da expansão da produção, venda, comércio e tal, é essa bichinha aqui, ó, né?
a famosa Maria Fumaça, a locomotiva. A locomotiva que tem aqui dentro é uma máquina térmica que transforma calor em movimento, calor em trabalho mecânico, né? Então a essência da termodinâmica é isso. A gente vai estudar máquinas térmicas, algumas propriedades das máquinas térmicas, algumas equações que demonstram, que denotam aí a questão do calor e da relação do calor e trabalho mecânico, tá bom? Vamos lá, vamos passar aqui mais um pouquinho. Tem uma outra máquina que está escondida atrás da minha imagem aqui, né? São as máquinas têxteis, né? Também são máquinas, né, que eu não tive a oportunidade de salvar uma imagem melhor, mas são máquinas térmicas também, né, de tecido e tal. Então, uma imagem antiga aqui, não dá para ver bacana, mas também é um exemplo de máquina térmica, né? Vou tentar avançar aqui. Então tá aqui ele sugere, né, para vocês, eu vou baixar aqui a minha imagem, um experimento simples, né? Professor aqui da Universidade Federal de Minas colocou uma latinha de refrigerante, colocou um pininho aqui, água lá dentro, aqueceu embaixo e a gente tem uma máquina térmica. Por quê? Porque esse líquido aquecido ele libera vapor. O vapor, ao bater aqui nessas extremidades, vai provocar um movimento. Então, olha aí, a gente partiu bem do princípio, já estamos conseguindo entender que toda máquina que transforma calor em movimento, calor em trabalho mecânico, a gente está diante de uma máquina térmica, né? Então a essência é esta. Olha aqui, olha o que ele coloca aqui embaixo para a gente. Este é um bom exemplo de transformação de energia térmica em energia mecânica, né? Ou seja, calor em movimento. É a essência da termodinâmica. Vou avançar aqui um pouquinho mais. Avança, mano, velho. Hoje o computador está um pouquinho mais lento. O programa que a gente usa aqui, que é Filmora, deixa a gente um pouco na mão. Então tá aqui, ó. A força para a produção de bens era braçal e bastante personalizada. Então a gente tinha antes das máquinas térmicas, né, essa questão de trabalho braçal, trabalho do homem mesmo, de puxar as coisas, de movimentar a carroça, ou você tem o animal, né, o cavalo e tal. E aí depois da revolução das máquinas térmicas, depois da evolução da ciência nesse sentido, a gente tem a substituição por máquinas, né? O homem percebe que pode utilizar a força da água para a realização de trabalho como moagem de grãos. Sugerimos que pesquise sobre rodas d'água e moinhos de água. Aqui ele coloca uma imagem de uma máquina também. Cadê a imagem? Vai aparecer aqui uma imagem de uma máquina. Um pouco lento mesmo aí esse PowerPoint por conta do programa que grava, né? Aí fica lento, não é nem o computador que está lento, é a Filmora que está gravando a aula que deixa o PowerPoint lento, mas a gente vai chegar lá. Tem uma imagem que aparece aqui no cantinho esquerdo. Cadê a imagem? Tá aqui, ó. Também uma imagem bacana para poder, de novo, a gente relembrar o que a gente está estudando. Aqui você tem água, tá vendo? Aqui tem água, aqui uma fonte de calor, um carvão, alguma coisa. Aí essa água entra em ebulição, o vapor sobe aqui, ó, empurra essa peça que a gente chama de êmbolo e movimenta, né, essa estrutura, né, utilizando para moer, para puxar água, alguma coisa do tipo. E aí você tem uma máquina, um exemplo também de máquina térmica, né? Bom, pessoal, a gente vai, no física, a gente costuma fazer assim. A gente pega a estrutura mais simples para poder demonstrar as grandezas, as variáveis físicas, né, as grandezas de medida, para a gente poder analisar o conteúdo. Então a gente vai pegar uma peça, que nem um recipiente, na verdade, que tem uma peça aqui chamada êmbolo. Tá vendo essa peçazinha? Muito simples de lembrar que peça é essa. Lembra da seringa?
né? Seringa, que a gente toma, que o pessoal aplica, injeção, vacina e tal. Vacina, coronavírus, Deus quiser, tá chegando a vacina. Então essa peça aqui, ela é móvel, se movimenta para cima e para baixo, que nem a da seringa. Agora, por que ela pode se movimentar para cima e para baixo? O que pode fazer ela se movimentar para cima e para baixo? Pressão. Né? Eu posso ter pressão aqui de cima para baixo, por exemplo, pressão do ar, e eu posso ter pressão aqui, ó, de baixo para cima, pressão de um gás aqui dentro. Então, olha como é que funciona a coisa. Preste atenção, se o PowerPoint nos ajudar. Dá certo. Aqui a gente colocou calor, né? A gente adicionou uma fonte de calor aqui, aqueceu o gás empurra a peça, né? Porque o gás aqui dentro aqueceu, aumentou a temperatura, vai vibrar com mais intensidade, então vai impulsionar essa peça que é móvel, ela pode se movimentar, ela só não deixa o gás passar, mas ela se movimenta, que nem da seringa, né? Então ela se movimenta. A gente tá mexendo aqui, ó, deixa eu adiantar para vocês, a gente está mexendo aqui com a base de um motor, né? Como é o princípio de funcionamento de um motor, né? Então seria isso, uma queima aqui, ó, uma explosão, né? Subiu a peça, tá bom? Beleza, calor sendo transformado em quê? Vamos ler o texto. Ao ser aquecido, o gás se expande, empurrando o êmbolo para cima. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho. Peraí, o que é isso? Por que o gás produziu trabalho? Aí você deveria lembrar de um conteúdo de física lá do teu primeiro ano. Trabalho mecânico, senhores, é toda vez que uma força provoca alteração na posição de um móvel, né, de um corpo. Então aqui você percebe o seguinte, a peça êmbolo está aqui nessa posição. Eu vou riscar aqui um pouquinho. A peça êmbolo está bem aqui nessa posição, que eu vou chamar de X1. Quando a gente adiciona calor aqui, ó, ela vai para outra posição, a posição X2. Quem é essa diferença aqui entre X1 e X2? É o que a gente chama de deslocamento. X2 menos X1 é o deslocamento. Quem foi que provocou o deslocamento? Né? Quem foi que provocou o deslocamento? A força que o gás exerceu aqui. A força que o gás exerceu. Toda vez que uma força produz deslocamento, a gente está diante de uma grandeza física chamada trabalho. Trabalho é representado por essa letra grega aqui. E a gente mede o trabalho através de força vezes deslocamento. Então, quando ele vem com um texto que diz assim pra gente, deixa eu apagar aqui pra gente poder ler bacana. Quando a gente vem aqui com um texto e lê assim, vamos apagar aqui. Quando a gente lê assim, notamos, ó, lê bem aqui pra mim, notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho. Por que ele produziu trabalho? Porque o gás empurrou a peça. E isso é o trabalho. Na física, isso é trabalho. Trabalho é quando uma força é capaz de alterar a posição de um corpo. Então aqui no caso a gente tem um trabalho que é chamado de trabalho mecânico. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outros dois tipos de energia. Então a gente tem o seguinte, vamos lá, presta atenção agora. Olha o detalhe. E aqui começa a nossa análise de termodinâmica. Presta atenção que essas três linhazinhas aqui, ó, elas definem a primeira lei da termodinâmica. A gente está desvendando o que diz a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma lei que se baseia no princípio de conservação de energia. Então a gente tem aqui uma transferência de energia. Aqui é o calor e aqui tem outras duas energias envolvidas aqui. Vamos discriminar elas? Vamos lá. Primeiro aqui é o calor, que a gente estudou lá em calorimetria, chamada de Q, né? Que a gente pode ser um calor sensível, calor latente. No caso aqui um calor sensível, por exemplo, né? E aqui, quais são as outras duas formas de energia envolvidas aqui? Uma eu já falei, tá lá em cima, é o trabalho e energia. Tá? Então, uma parcela da energia fornecida por essa chama vai ser transformada em trabalho mecânico. Então, vamos supor que a gente tenha 100 joules
100 joules de calor aqui, ó, para essa chama. Vamos supor, 40 foi utilizada para movimentar a peça. 40 joules foi utilizado para movimentar a peça. E os outros 60? Os outros 60 está relacionado com a temperatura desse gás, que é o que a gente vai chamar de energia interna do gás. Tá bom? A gente até comentou um pouquinho na aula de gases. Então aqui é a energia interna do gás. Tá? Então essa energia aqui, na sua totalidade, ela não se perde. Pela primeira lei da termodinâmica, ela é transformada integralmente em outras duas parcelas. Quais são as outras duas parcelas? Trabalho mecânico e variação da energia interna. Tá bom? É isso que ele vai dizer na primeira lei. Tá vendo? A primeira lei da termodinâmica, vamos lá olhar a primeira lei. A primeira lei da termodinâmica corresponde, na verdade, ao princípio da conservação de energia. Assim, o calor fornecido ou retirado de um sistema resultará na realização de trabalho, que é aquela letra grega, que aqui não está legal, né, mas é aquela letra grega, né, que eu desenhei agora para vocês, realização de trabalho, e na variação de energia interna, que a gente vai usar o ΔU para simbolizar, tá bom? Então a gente tem aqui uma equação que lembra aí pra gente quem é a primeira lei da termodinâmica, né? O slide daqui a pouquinho vai contribuir com a gente e vai mostrar quem é essa equação. Quem é essa equação? Quem é a equação? Cadê a equação? Se aqui é calor, se aqui tem trabalho mecânico, e se esse sistema também tem variação da energia interna, e esses dois aqui, eles são parcelas do calor, qual é a equação que deve aparecer para a gente ali? Que o calor é igual ao trabalho, não está legal aqui a letra, mas a letra é essa aqui, tá? É igual ao trabalho mais variação de energia interna. É o que eu disse para vocês. Se a gente pegasse aqui, vamos supor, tá? Só para a gente poder enxergar. Se o calor fosse 100 joules, poderia acontecer de uma parte, vamos supor, 40 joules para o trabalho mecânico e 60 joules para aquecer o sistema. Isso mostra para a gente o que a gente chama de conservação da energia, né? Conservação da energia. A energia está sendo integralmente transformada em outras duas parcelas. Tá bom? Então a gente está definindo com vocês o que é primeira lei da termodinâmica. Ponto. É isso aí. É uma transformação de energia. Certo? Bom, acompanhe no próximo vídeo que a gente vai dar sequência aí falando sobre as aplicações da primeira lei nas transformações gasosas. Tá bom? Não deixe de colocar lá o joinha, se inscrever no canal, deixar algum comentário interessante para a manutenção do canal, né? Continuar crescendo aí. Valeu? Um abraço!